Olá, senhores estudantes. Estamos aqui dando continuidade à disciplina de Física Teórica Experimental para o curso de Ciências Biológicas e nós estávamos trabalhando o conceito de força na aula passada. E aí faltou dar continuidade, à descrição de diferentes tipos de interações ligados à mudança do estado de movimento de um corpo, que você está imprimindo uma força, por exemplo, uma ação externa. Então vimos o caso da força de atrito, que era um exemplo de força devido a uma interação dissipativa, que é uma dissipação de energia, que a gente ainda não estudou o conceito de energia propriamente aqui no curso, mas ele já vem aparecendo, aos poucos, conforme a gente vai descrevendo o estudo da dinâmica, que é a parte da física que estuda a causa do movimento, por que ele ocorre. Então, o resultado dessas interações, a mudança de estado de movimento, é o conceito de força. Então, você pode mudar o estado de movimento de um corpo porque ele está atritando sobre a superfície de outro corpo, quando um corpo está deslizando sobre o outro, que é um mecanismo de frenagem do carro, por exemplo, é um mecanismo onde faz com que a estrutura, as pastilhas de freio, por exemplo, comprimem-se contra o disco de rodagem no pneu do carro, na roda do carro, e aí esse atrito é que vai consumindo energia cinética, fazendo ela deixar de existir, porque essa energia cinética vai se transformando principalmente em energia térmica. Aí, aquele mecanismo dos freios do carro, ele fica bem aquecido, por exemplo. Depois tem que ter uma maneira de refrigerar isso para que esse mecanismo não pare de funcionar. Isso aí já é bem conhecido na área da mecânica. Mas aí, o que nós temos nesse caso? Temos um exemplo de força, que é um tipo de interação, que alterou o estado de movimento de um corpo, no caso do carro, fazer ele diminuir a velocidade, por exemplo. Então, esse foi um exemplo de forças dissipativas. Temos o exemplo da força elástica, que é aquela que procura restaurar a forma do objeto. Você deforma um corpo e existe uma força restauradora, que é a chamada força elástica, que vai tentar fazer o corpo recompor a sua forma geométrica original, antes de você ter causado a deformação nele. Então, esse é um exemplo de força que já é uma força conservativa, porque aí esse corpo tende a restaurar a sua forma. Vimos também exemplos de forças ligados uma maneira geral, o conceito geral de força resultante, que é, na verdade, o efeito de você ter sobre uma massa produzir uma aceleração, alterar o seu estado de movimento. Okay? E agora vemos também um exemplo da força exercida pela ação muscular, por exemplo, e como existem vários organismos vivos. Então nós temos aqui um esquema, uma maneira de representar essa estrutura muscular, que basicamente são células que são capazes de, ao ser transpassado por uma corrente elétrica apropriada, não é qualquer valor de corrente elétrica, mas a corrente elétrica apropriada, que é conduzida pelo sistema nervoso central desse animal, isso inclui a gente também. Então, se o nosso sistema nervoso central, por exemplo, dá uma ordem através de um impulso elétrico, e esse impulso elétrico transpassa a estrutura muscular, ele tem a propriedade de contrair, tem um sistema de atração eletromagnética nas estruturas moleculares que constitui as células musculares, ok? Então você tem basicamente esse tipo de estrutura, você tem aqui o tendão, que é uma estrutura cartilaginosa, ela não tem uma grande concentração de cálcios a um nível de produzir a rigidez que tem a estrutura óssea, por exemplo, mas essa estrutura ela consegue mostrar para a gente o músculo se conectando a uma estrutura que depois pode se conectar a diversas outras estruturas do corpo, como a estrutura óssea, por exemplo. Então, o músculo fica conectado a um tendão, que o tendão se conecta, por exemplo, ao osso, e a partir daí você possa realizar um movimento voluntário, por exemplo, no caso de musculaturas como essa, com estrias mais grossas, e essas estruturas podem ser compreendidas a partir daí. Então você tem aqui a estrutura do muscular, visto um pouco mais detalhado, nas suas estruturas mais internas, nós temos essas estruturas aqui, que é o chamado miofibrilas, que são essas estruturas, uma sequência de filamentos na estrutura muscular, que fica aqui nessa região concentrada aqui na estrutura das fibras, e essas estruturas mais concêntricas aqui, garante o mecanismo de contração muscular, ok? Visto numa escala ainda menor, essas miofibrilas, a gente pode ver que são essas regiões mais escuras, que vão dando as estruturas aqui nessa representação, para dizer o movimento acontecendo numa certa direção, como essa direção Z aqui. Em mais detalhes, se a gente for ver, por exemplo, na estrutura muscular propriamente dita, que temos os mecanismos de um músculo que está no seu estado de relaxamento, por exemplo, nessa situação aqui, e quando ele sofre a contração, aí ele reduz, a estrutura. Tá vendo essa região aqui mais escura? Seriam as fibras que vão se deslocando para essas regiões mais internas, tá vendo? E aí você tem a redução no comprimento daquelas fibras musculares,
Isso vai acontecendo de forma recíproca em toda a estrutura da fibra, e inclusive no músculo como um todo. Aí você tem o efeito macroscópico, né, da contração muscular, né, o efeito microscópico e depois o efeito macroscópico, como a gente tem visto aqui nesses filamentos das estruturas musculares, né? Os filamentos têm os filamentos mais finos, os filamentos mais grossos, né? Aqui são estruturas que vão sendo depositados, né? Os minerais que vão fazer todo o processo de contração muscular, né? Não podemos esquecer que, na verdade, o tipo de força muscular que nós temos aqui na verdade, um tipo de força elétrica, né? Que é controlada pelo sistema nervoso do ser vivo aqui, no caso envolvido. Então, no fundo, o que tem aqui são atrações entre elétrons, em estruturas de elétrons, que vão causando essa contração. De uma maneira geral, nós chamamos isso, por exemplo, no caso do músculo, aqui de uma força muscular. É a força que a gente é capaz de tracionar, empurrar algum objeto, carregar algo na mão e caminhar, por exemplo. Então, a gente tem aqui, vamos fazer a leitura aqui do texto, para a gente só entender um pouco do aspecto da estrutura fisiológica, né, do músculo, né, para a gente ter uma ideia de como é esses mecanismos. Então, a gente fala aqui que a força muscular é um conjunto de forças cuja origem está no caso aqui, no tecido muscular. Ok. Fisiologicamente, este tecido, né, eles acontecem em interações de certas proteínas que experimentam mudanças de configuração, proporcionando assim uma contração rápida e voluntária. A ação dessa força no caso, consequência da seguinte transformação de energia. Então, olha, a rigor nós temos aqui, ó, que energia química, que é a energia dos alimentos que nós consumimos, né, ela vai se transformar em energia mecânica, que é o movimento propriamente dito que o músculo realiza, mais energia térmica, que é produzido no momento da contração muscular também, e também depois que o músculo relaxa, porque aí parte da energia cinética que se dissiparia por essa estrutura muscular não tem por onde dispersar, né? Porque se a força muscular não agir externamente ao corpo da gente, por exemplo, né, para empurrar um objeto externo nós, então parte dessa energia cinética que ficaria na estrutura muscular, o músculo vibraria no primeiro momento, mas logo há uma dissipação de energia na forma de energia térmica. Então, por isso que ao realizar um esforço muscular, né, a gente percebe que a musculatura fica mais aquecida, né? O corpo aquece por conta disso. Bom, tem também uma parte de movimentos que a musculatura faz, né, que são movimentos involuntários, que é simplesmente os mecanismos de aquecimento do corpo, né? Isso também é muito comum acontecer na gente, né? Então, o tempo todo a nossa musculatura tem um processo vibracional, né, que é para poder fazer a produção de calor. Se a gente está num ambiente muito frio, a gente percebe que a gente às vezes começa a tremer de forma involuntária, né? Porque a necessidade de produzir calor é tão grande, né? Se você está num ambiente muito frio, que aí você vê essa vibração acontecer macroscopicamente, né? Você toma consciência, né, de que essa vibração está ocorrendo. Bem, então temos basicamente esse processo, né? Que a energia química se transforma em energia mecânica, que é um movimento mais energia térmica. Então essa figura ao lado que nós vimos aqui, né, ela mostra, no caso, a constituição básica de um tecido muscular. Aqui fala, os músculos estriado, né, ele é constituído por fibras longas, cujos extremos estão ligados a tendões, né, que é a gente viu aqui na figura A, né? E essas fibras são, no caso, células muito compridas, com muitos núcleos. Tá? Isso é interessante, porque essa quantidade, esse volume grande de núcleos celulares é que permite a fabricação da energia, basicamente, né, que a estrutura muscular precisa. Fora que o tecido muscular ele sofre muito desgaste, né, então você tem que regenerar o tecido muscular com muita frequência. Então aí tem que ter várias sequências de DNA trabalhando simultaneamente para eu recompor esses músculos conforme o uso, né? Então aqui a gente tem que cada fibra contém muitas, no caso, miofibrilas, né, que a gente havia comentado ali, os conjuntos paralelos de filamentos contráteis, que é o que você vê na figura C, e no caso as miofibrilas estão divididas em sarcômeros, né, que são unidades contrátil do músculo. Então aqui que está um mecanismo propriamente da contração muscular. E na direção Z, né, na linha Z, vamos chamar assim, né, a gente vê na figura D, entre as linhas Z, quando os músculos estão relaxados, linha Z quer dizer a direção do movimento do músculo, tá? Que ele acontece basicamente em uma direção só. Está relaxado, né, temos então filamentos grossos e, no caso, finos regularmente espaçados. Né? Seria o item E, né? Figura E. Então, durante a contração do músculo, os filamentos, que no caso aqui finos, deslizam entre os grossos, que é o que a gente vê na figura E,
executando o sarcômero, né? No caso, né? Encurtando, né? Perdão, né? O sarcômero, que é essa estrutura aqui para ver a contração muscular propriamente dita, né? Então a gente diz aqui que ao excitar um ponto qualquer do organismo, né, essa excitação é conduzida pelo neurônio, né, até o cérebro e retorna por outros neurônios com a ordem até que atinja a placa motora, que por sua vez provoca a contração do músculo. Tá? Então é isso aí. Então, sob a ação do sistema nervoso central, que permite fornecer um pulso elétrico para a estrutura muscular, ela começa o mecanismo de contração. Saiba que a contração muscular, né, depende apenas de um estímulo elétrico vindo externamente sobre a estrutura do músculo, por isso que é possível você experimentar com estruturas musculares, por exemplo, experiências em laboratório, onde você conduz eletricidade numa estrutura muscular e ela contrai, mesmo que essa ordem não tenha sido do sistema nervoso central, né? Um animal, por exemplo, pode não estar mais vivo, por exemplo, né? E você pode pegar a estrutura muscular dele e passar uma corrente elétrica e ele sofre as contrações, né? Por conta do mecanismo. Porque esse é um mecanismo muscular, né? Basta ter uma corrente elétrica transpassando o músculo, ele já começa a ter o processo de contração, né? Essa é uma experiência que você pode acabar vivendo, às vezes, né? De forma acidental, né? Quando você, por exemplo, leva o chamado choque, né? A pessoa que sofre, vai sofrendo eletrocutado, né? O que vai acontecendo com ela é que a corrente elétrica que está conduzindo pelo corpo vai contraindo os músculos, né? A ponto, e se isso durar muito tempo, né? Mais de 5 minutos, menos até, pode comprometer várias atividades do organismo, né? E aí a pessoa acaba não resistindo. Mas nesse sentido, a ideia é pensar assim, que você pode comandar a contração muscular mesmo sem a ação do sistema nervoso central. Agora, é claro que o músculo, o interessante dele é que o sistema nervoso central que tome conta disso, porque o sistema nervoso central ele consegue fornecer o pulso na quantidade exata para que aconteça um movimento determinado, né? Um movimento que se queira realizar. Né? Como o ato de caminhar, né? Por exemplo, o batimento cardíaco e assim por diante. No caso específico dos músculos estriados, ele está muitas vezes associado aos movimentos voluntários, né, no organismo. Né? Então, essa musculatura do antebraço que a gente tem, na musculatura da perna e por assim por diante. Né? Bem, aqui fiz uma só puxando algumas informações que a gente tem no conhecimento na área da biologia, para a gente poder ter uma ideia da estrutura muscular e ver, enxergar do ponto de vista da mecânica, né, na física, como são essas propriedades. Então a gente pode dizer aqui que não, a força máxima que o músculo pode exercer, né, depende da área de sua seção transversal. Né? Isso é um dado experimental, um dado empírico. Né? Você vê a seção transversal do músculo, quanto maior, mais resistência tem. Né? Então, pessoas que praticam musculação, por exemplo, né, você observa que a estrutura muscular ela vai ganhando mais volume, né, na estrutura. Não sei se necessariamente há nascimento de mais células musculares, mas pelo menos elas aumentam de volume. E essa seção transversal, né, é uma área maior, então essa pessoa ela tem mais força comparado a uma estrutura muscular com uma seção de área menor. Então, nesse caso, você tem aqui que no caso do homem, se essa força está dentro do intervalo, no caso de 2,7 a 3,6 vezes 10 elevado a 5 newtons por metro quadrado. Então é a tensão, né, que a estrutura muscular consegue fazer. 3,5 newtons vezes 10 elevado a 5 newtons por metro quadrado. Né? De 2, é uma força bem pequenininha até uma grande intensidade, né, de força. Por exemplo, né, para um músculo exercer uma força de 530 newtons, por exemplo, deverá haver uma seção transversal entre 15 a 20 centímetros quadrados. Então, é isso que ele quer dizer. Então, a cada metro quadrado de musculatura, você pode exercer uma força até 3,6 10 elevado a 5 newtons, certo? Que seria 3 vezes a pressão atmosférica, né, se a gente for pensar, comparando com pressão, né, exercendo forças. Né? Então, aqui a gente tem que 530 newtons seria equivalente a sustentar um corpo aproximadamente com 53 kg de massa, okay? Mais ou menos, né? Um pouco menos que isso. Um pouco mais, aliás. Né? Então aí nós temos essa ideia. Né? Aqui a gente fala que a contração de um músculo ele é medido pela alteração da força exercida em seus pontos fixos, ou pelo seu simples encurtamento, de acordo com o efeito final, né? Ou seja, com o movimento produzido no corpo, as contrações experimentadas pelos músculos podem ser. Aí ele vai elencando aqui para a gente essas relações. Né? Então a gente pode ter uma força que é resultado de um estímulo estático ou isométrico, e esse caso a tensão produzida é insuficiente para mover os segmentos do corpo ante uma determinada
resistência. Então, no caso aqui seria externamente, o músculo não altera seu comprimento, porém, intermitentemente, ele experimenta um equilíbrio entre as tendências ao encurtamento dos elementos contráteis e ao alongamento dos elementos elásticos. No tecido muscular, ocorre a transformação, no caso. Né? Então, veja, se você está sustentando um objeto na mão, sustentando um copo na mão relativamente parado, né? Então, na verdade, a sua musculatura não está parada. Na verdade, ele fica contraindo para equilibrar a força-peso, né, que está puxando o copo para baixo. Aí seu músculo dá uma relaxada num pequeno intervalo de tempo, aí o copo diminuiria a altura, né? E você depois contrai de novo e fica fazendo isso repetidas vezes, só que microscopicamente. Então você vai vendo, na prática é como se você estivesse sustentando o copo sempre na mesma posição. Na verdade, a sua musculatura precisa, na verdade, ficar o tempo todo fazendo o mecanismo de contração e relaxamento. Contração e relaxamento. É essa a ideia que ele está falando aqui dessa força sendo sustentada de forma estática, né? No tecido muscular ocorre a transformação também, né, seja de energia química em energia térmica, nesse caso. Né? Porque, na verdade, essas contrações musculares são microscópicas, né, que vai contraindo, soltando para você sustentar o copo na mão, então o resultado vai ser a maior parte da porcentagem, vai ser no final virar energia térmica. Né? Então o ato de ficar sustentando o objeto na mão, você vê, na verdade, a musculatura aquecendo mais do que a possibilidade dela estar realizando algum movimento efetivamente. Tá bom? Então, a estrutura muscular ela consome energia mesmo que você esteja rigidamente segurando um objeto numa determinada altura, por exemplo. Bom, outro processo é o processo chamado dinâmico, né? Ou, no caso, isotônico. E, neste caso, a tensão produzida pode mover uma parte do corpo ante uma determinada resistência, tá? Produzindo assim um trabalho mecânico. No tecido muscular acontece a seguinte transformação. A energia química da musculatura se transforma em energia mecânica e também na energia térmica. Então aqui seria você realizar o movimento propriamente dito, né? Empurrar um objeto, mudar o copo de altura, no exemplo que a gente estava dando anteriormente. Então, esses são mecanismos que a gente usa para entender como é o processo da estrutura muscular. Então aqui, nas contrações isotônicas, que são essas que nós estamos falando aqui, pode ser de dois tipos. Ele conta aqui, que seria a concêntrica, que é quando há encurtamento das fibras musculares e o trabalho final é visível, você realmente vê o movimento ocorrer. E a excêntrica, que é quando há um alongamento das fibras, ainda que haja contração. Isso é superado pela resistência encontrada. Tá? Então essas são as maneiras diferentes de atrair a estrutura muscular. Né? Então vejamos aqui as figuras 32 e 33, né, que são essas duas aqui, para a gente ter uma ideia desse comportamento do alongamento e encurtamento da musculatura. Então, o estímulo, por exemplo, que você daria numa dada direção, por exemplo, né, se a gente for ver aqui na figura que ele fala assim, né, se você tem aqui uma pessoa tentando deslocar um objeto fixo do chão. Então, contração muscular isométrica, né, ou seja, os elementos elásticos tendem a se alongar e os contráteis a se encurtar. Então, o comprimento da fibra muscular não se altera. Nesse processo que a pessoa vai começar a empurrar esse objeto. Então, a gente tem aqui a origem fixa dessa estrutura, no termo da estrutura do estímulo que a musculatura leva. Então, esse aqui há uma inserção fixa e ela vai sofrer a contração depois de um estímulo. Né? Então, você vai ter que o comprimento final seja maior do que o comprimento inicial da estrutura muscular, mas o efeito é que haja um encurtamento no deslocamento, né? No movimento do braço, por exemplo, no ato de empurrar. No caso aqui, né, dos halteres, né, que a gente tem um exemplo de você ter uma contração muscular isotônica, né, que seja os elementos aqui elásticos não se alteram enquanto os contráteis se encurtam ou alongam-se as fibras musculares sofrem variação em seu comprimento. Isso que ele conta aqui, né? Então, de fato, as fibras musculares aqui vão sofrer variação no comprimento. Tá? Então, esses são os mecanismos ligados à estrutura muscular para que haja, por exemplo, um movimento real e aqui, no caso, só um processo de sustentar o objeto. Eu estou gastando energia aqui, mas ainda não moveu esse caixote aqui, por exemplo. Bom, a gente diz aqui que dependendo da localização de um músculo e do tipo de movimento, no caso aqui executado, a gente tem que a força muscular produzida pode ser vista, né, como resultante dos componentes que atuam especificamente no movimento de uma parte do corpo. Então, a gente pode ver aqui, né, que temos o caso de dois segmentos ósseos e um músculo, cuja origem, O, né, se encontra num segmento e a inserção L em outro. Né?
Então a gente vai ver aqui daqui a pouco. Então, a força muscular F, que eu posso expressar aqui, terá uma componente rotator R e uma componente estabilizador E, quando o segmento ósseo AC se movimenta no sentido anti-horário em torno da articulação A, tanto a componente R como o ângulo de tração φ aumentam enquanto a componente E, né, no caso, diminui. É evidente que esse efeito do músculo deve-se ao tipo de movimento desse segmento ósseo. Então, é o que ele está mostrando aqui nessa estrutura. Né? Então, o antebraço e o braço aqui tem uma estrutura muscular, que tem um tendão que está conectado à estrutura óssea, e aqui também, e aí há esse tipo de encurtamento, né, para que o braço seja dobrado, né, no caso, né, se flexione fechando o braço. Né. Então, em termos vetoriais, nós podemos representar assim, né, seria o ponto A, que seria a região, a estrutura aqui do cotovelo, que é onde está a articulação, tá, o efeito de alavanca que vai ocorrer aqui. Aqui está a contração muscular, que é a força muscular propriamente dita, né, com o efeito de rotator, que produz um movimento no braço para que ele gire, né, faça um giro aqui em relação a esse ponto de referência. Então, no plano do papel, você tem uma rotação no sentido anti-horário, a gente está vendo aqui no nosso ponto de vista. E aqui, no caso, a base estabilizador. Tem uma parte da musculatura, uma parte da componente da força vetorial, né, que é uma grandeza vetorial, uma parte comprime o músculo contra a articulação, que é para haver a fixação dela e a estrutura dela sendo preservada. E aí, isso serve de apoio para a estrutura, para que essa componente da força que produz a rotação aconteça aqui e faça a flexão do braço, por exemplo. Né? Fechando. Que de uma maneira mais detalhada, nós temos aqui, né, que a força está aqui com as suas componentes, componente de rotator e a componente de estabilizadora. Aqui o ângulo em relação ao braço, né, que é a parte horizontal dessa observação aqui, em relação a esse ponto de origem, que é o ponto de contração do músculo na estrutura que ele está. E aqui nós temos, então, as forças que atuam nessa direção aqui, desse alinhamento, também vão ter as suas componentes nessa direção. Essa força que essa outra extremidade do músculo faz também tem a sua componente estabilizadora, que aponta uma força em direção ao ponto de articulação, e a outra força que contribui para a rotação também. Então, a estrutura muscular ela desempenha duas forças, né? Uma em contato aqui com o braço e outra em contato com o antebraço. E aí você tem essa estrutura dando esse efeito perfeitamente, como a gente vê ali. Bom, falando dessa estrutura muscular, nós vamos fazer aqui alguns exemplos para a gente só fixar essa ideia também do efeito de forças que nós podemos produzir, né? Nós, seres vivos, de uma maneira geral. Então, a gente tem aqui, por exemplo, vamos ver esse exemplo aqui para a gente elucidar, né? O músculo, aqui ele diz, né? O músculo deltoide tem um formato, no caso, triangular e movimenta o braço, né? Está dizendo aqui, né? Considere que as partes anterior e posterior desse músculo fazem esforços de 55 newtons e 35 newtons, respectivamente, para elevar o braço. Então, determine a direção e a magnitude da força F exercida pelo músculo. Então, veja lá. Né? Então, aqui nós temos a estrutura muscular, conforme ele já estava enunciando lá, né? E aqui ele dá os ângulos, né, com relação a esse movimento dessa estrutura muscular aqui, né? Que nós temos no antebraço, né? No braço propriamente dito. Então, temos essa componente da força P e a força A, que é das estruturas desses componentes, e também os ângulos, né, com relação ao plano onde vai haver o transporte, onde vai haver um movimento propriamente dito do braço. Então, vejamos lá como é que seria essa solução aqui. Né? Então, primeiro devemos encontrar aqui a força resultante F de duas forças conhecidas. Né? De acordo com o diagrama de forças, as direções x e y teremos as seguintes resultantes. Né? Então, podemos olhar lá, que com esse diagrama de forças aqui, né, tá aqui, nós desenhamos o eixo X na horizontal, o eixo Y na vertical. Esses são os nossos pontos de referência no espaço, né, para saber indicar a direção da força muscular, que está aqui nessa direção em relação ao plano horizontal com ângulo φ. No plano horizontal nós temos a ação da força P vezes seno do ângulo 30, que é só a componente horizontal, que é o cateto oposto ao ângulo θ que nós temos aqui. Esse ângulo θ, no ângulo 30 graus diretamente, né, com relação a esse plano do movimento do braço. E a componente também, que é cateto oposto ao ângulo 40 graus, nós temos a componente da força A, a componente horizontal, vezes essa aqui, que é a força do antebraço propriamente dita. E temos também, nessa vertical aqui, a composição das componentes Y das forças P,
que é cosseno de 30, e da força A, que é o cosseno de 40 graus. Então, com relação à força realizada, a componente x da força envolve a componente x da força que aponta no sentido positivo do eixo x, por isso que ela está indicada aqui positivo, e a componente x da força P está apontando no sentido negativo do eixo x, por isso que ela está indicada com o sinal de menos. Aí com essa organização de referencial, né, no sentido positivo do eixo x e sentido negativo, você pode indicar então que a força resultante na direção x vai ser igual a 55 newtons, que era a força P, força A, perdão, vezes seno de 40 graus, menos 35 newtons, que é a força P, vezes seno de 30 graus, que isso vai ser igual então a 17,85 newtons. Na componente y, a gente tem lá que a componente y da força A aponta no sentido positivo do eixo y, para cima, né? E a componente y da força P também aponta no sentido positivo do x, por isso que ambas são positivas aqui. De modo a ter 55 newtons vezes cosseno de 40 graus, mais 35 newtons vezes cosseno de 30 graus, igual a 72,44 newtons, que seria a força da componente vertical e horizontal. Então a gente diz aqui que a magnitude da força resultante F, que é o que ele quer saber, a força muscular propriamente dita, vai ser igual à relação de Pitágoras que a gente faz aqui na relação de triângulo retângulo. Então a força resultante está aqui na diagonal. Você fecha aqui o triângulo retângulo para que você possa extrair relações trigonométricas igual nós vamos fazendo aqui até o momento, né? Nós já dizemos quem é a resultante vertical da componente da força F, que foi a soma dessas duas forças aqui, e também na horizontal, que é a soma dessas duas forças, né, respeitando os sinais delas, claro, né, para a gente ter aqui a componente resultante na direção x. Aí a relação de Pitágoras, teorema de Pitágoras, vai nos ajudar a dizer a hipotenusa desse triângulo retângulo, através da relação também envolvendo um ângulo φ, e aí você vai poder dizer qual é a magnitude da força resultante que o músculo está exercendo na estrutura do antebraço. Então a gente vai ter, então, nesse caso, que a força vai ser igual a raiz quadrada da componente x ao quadrado, mais a componente y ao quadrado, que por sua vez vai ser igual a 74,61 newtons. Então, a direção da força resultante, que é algo que eu preciso também saber, é a arcotangente do ângulo φ, da razão, né, na verdade, do cateto oposto, que é a componente y da força F, sobre a componente x da força F. Então, a arcotangente vai dar o valor do ângulo de 76,16 graus, tá? Que é a informação que ele queria saber. Então, usando a notação módulo ângulo, né, podemos dizer que então, nós temos uma força de 74,61 newtons na direção de 76,16 graus. Sempre com relação ao sentido positivo do eixo que você está indicando o ângulo, né? O sentido positivo do eixo x e rotacionando aqui. Bom, um outro exemplo seria o movimento na estrutura da perna, né? Por exemplo, usando como articulação a estrutura do joelho. Aqui vamos ver esse outro exemplo para a gente elucidar a ideia da ação muscular, né? Para movimentos voluntários aqui no caso, né? Então temos lá, o músculo quadríceps se encontra na coxa e o seu tendão chega até a perna, né? Considere aqui a perna ligeiramente dobrada, de modo que a tensão T, que é um tipo de força, tá certo? No tendão seja 1.400 newtons. Determine a direção e a magnitude da força F. No caso, aqui exercida pelo fêmur, né, sobre a perna, né? Então, sobre a patela, né, que é essa estrutura aqui sobre o joelho, né? Então a gente tem aqui que a solução é como o sistema dos ossos na articulação da perna e do tendão nos quadríceps, né? Aqui a gente tem que estão em equilíbrio, a resultante das forças T e F deverá ser nula, de acordo com o diagrama de forças em direções x e y, teremos então respectivamente essa relação aqui, ó. Veja, então as forças, a tensão que é exercido por essa parte. O tendão, ele está dizendo que a contração muscular acontece aqui, né? Nessa região que está indicada aqui, que fica na estrutura do fêmur, né? No osso da coxa. Esse músculo contrai para que haja essa flexão da perna. E, né? Desculpa, né? Ele vai estender a perna, né? Você vai esticar a perna. Então, nisso o músculo aqui contrai, aí faz só que o músculo não vem, ele não dobra aqui por cima do joelho e vem na parte inferior. Ele se encontra aqui na estrutura óssea. Quem entra em contato com a estrutura óssea, inclusive aqui embaixo, é os tendões que fazem isso, né? Então você tem um tendão que vai propagar uma força como se fosse uma corda, né? Vamos dizer assim, né? Que tem a tensão que esse tendão está fazendo sobre essa estrutura da articulação do osso, que ele chama de patela,
Com relação a esse plano vertical, ele indica que esse ângulo da tensão é de 55 graus. Né? E aqui, também com relação ao plano vertical, a gente também tem que parte dessa tensão se propaga nessa outra direção, porque o tendão dobrou aqui, né, como se fosse uma corda. Então, a intensidade ele está dizendo que seria a mesma, né, a tensão aqui e aqui, só que o ângulo aqui em relação ao plano vertical é de 20 graus. Então, essas informações que nós temos até então. E aí, a partir daí, nós podemos calcular a componente dessas forças, né? Dizer que a componente X da força resultante, né? Não da força resultante, mas da força F que vai ser atuada nessa estrutura, né? Porque, ó, veja, a força F que ele está querendo dizer é a força que o tendão comprime a articulação, tá vendo? Devido a essa dobrada que deu aqui, né? Do tendão. Ele comprime, ele empurra o tendão como se fosse um ponto de apoio, né? Ele empurra a estrutura óssea, que é os joelhos, para servir de ponto de apoio, para que essa articulação e esse movimento ocorra. Ele quer saber a força que tensiona aqui, que está nessa direção aqui, em diagonal aqui, né, no caso, né, que no caso essa estrutura empurra, né, vamos dizer assim, o tendão. Que é uma força de reação, na verdade, né, que ele está ocorrendo. Então essa componente X dessa força, que seria no plano horizontal, ela é no sentido positivo do eixo X, porque ela apontaria para a direita, tá vendo? Se eu decompor aqui, pegar a componente X, né, conforme esse diagrama de forças mostra pra gente, olha lá, tá aqui o plano cartesiano, X na horizontal apontando para a direita e Y na vertical apontando para cima. Nós temos lá que a força F, que é a força de reação da estrutura do joelho contra o tendão, fica com esse ângulo aqui, que é você apenas fazendo esse prolongamento aqui, né, para essa região aqui da direita desse eixo vertical. E aí você tem um certo ângulo φ em relação à horizontal, e temos aqui a chamada componente X dessa força, que seria a projeção aqui no eixo X, e a projeção no eixo Y está aqui, que é a componente Y da força. Também não foi devidamente as proporções aqui, né, mas tudo bem. Aqui temos a tensão que é exercida pelos tendões na parte superior. Nós temos lá a componente horizontal, que é o tamanho da tensão exercida pelos tendões vezes o seno do ângulo 20, aqui no caso, e mais ainda somado, né, uma quantidade da tensão na parte inferior, né, na verdade inferior aqui e na parte superior dos tendões, que vai ser uma somatória de forças envolvendo o seno do ângulo 55 graus. Na vertical nós temos a componente da tensão, que vai ser T vezes cosseno de 20 graus, apontando para baixo, e na região superior a tensão fica no sentido oposto, a componente, né? T cosseno de 55 graus. Então está aqui todas as componentes das forças que vão agir e a gente faz o somatório delas, para a gente ter essa relação através desses sistemas de equações, né? Pegamos a componente X da força, que é o que a gente precisa saber, menos 1.400 newtons, que é a intensidade da tensão feita pelo músculo sobre os tendões, vezes seno de 20 graus, menos, aqui aponta no sentido negativo do eixo X, por isso que está aqui menos. Aqui também no sentido negativo do eixo X, menos 1.400 vezes seno de 55 graus. Isso tem que ser igual a zero, porque isso está em equilíbrio, né? O ato de flexionar a perna não fica deslocando o joelho propriamente dito, né? Apenas a flexão que ocorre. Então isso implica em dizer que a componente X da força ficaria igual então a 1.625,64 newtons, no caso. Para a componente Y, nós temos lá que a direção Y, temos a componente da força Y, que é a reação da estrutura do patelo, da estrutura óssea sobre os tendões, mais 1.400 vezes cosseno de 55 graus, que é uma componente positiva, está no sentido positivo do eixo Y, e menos 1.400 vezes cosseno de 20 graus, que está no sentido negativo do eixo Y. Isso seria igual a zero, que isso implica que a componente Y é igual então a 512,56 newtons na vertical. Portanto, nós temos aqui que a magnitude e a direção da força de contato F serão respectivamente, então lá, a magnitude da força F tem que usar a relação de Pitágoras, né? Que a gente olha aqui, então aqui temos, se a gente fechar aqui o triângulo retângulo, nós tratamos o cateto oposto como sendo a componente Y da força F, o cateto adjacente nós tratamos como sendo a componente X da força F, e a hipotenusa fica sendo a magnitude da força, que é o que ele quer saber aqui nessa solução do problema. Então vamos ter lá, fx ao quadrado, mais fx ao quadrado, a raiz quadrada disso vai dar 1.704,53 newtons a intensidade da força, e o ângulo é arco tangente da razão da componente y e da componente x da força. E isso vai dar o ângulo de 17,5 graus, ok? Então essa é a direção da força em relação à horizontal, e aqui está a intensidade dela, ok? Então esse foi as abordagens que nós temos envolvendo os conceitos da estrutura muscular.
O interessante desse exemplo da força muscular, a gente já vai atribuindo aqui um dos princípios das chamadas máquinas simples, né, em física, que é o princípio da alavanca. Você tem um ponto de apoio, de articulação, onde você pode aqui produzir movimentos rotacionando sobre esse ponto, nessa articulação aqui. Então, esses são os princípios da alavanca, né? Nós vamos tratar mais aqui adiante no curso, né? Então, vejamos esse exemplo ligado ao funcionamento do princípio da alavanca, né? Então, o princípio da alavanca leva em conta os seguintes aspectos, né? Você tem aqui o chamado momento de um torque, que vamos pensar aqui com M maiúsculo, que é uma força que age na tendência de produzir uma rotação em torno de um ponto. Então, a alavanca, ela participa desse tipo de mecanismos, né? Então, aqui no exemplo dos joelhos, no caso há pouco, né? O joelho é o ponto de articulação. Então, a alavanca seria, por exemplo, o fêmur, ou, por exemplo, o osso da perna, que seria o rádio, né? Por exemplo, e ele funciona como alavanca. O ponto de apoio desse tipo de alavanca é justamente em uma de suas extremidades, diferente de uma gangorra, né? Onde você pode pôr o ponto de apoio, por exemplo, no meio, né? Da articulação. No meio da barra, né? Que você está querendo produzir o movimento de rotação em torno de um ponto. Então, os pontos de apoio podem se distinguir de diferentes maneiras, sendo em uma extremidade ou no meio, né? No meio daquela alavanca. Então, esse momento, né, a gente diz que é o momento de uma força, se calcula da seguinte maneira: você pega a distância que você está produzindo uma força externa sobre a alavanca, e a distância, e esse R representa a distância que essa força atua em relação ao ponto de apoio, né? Então, essa é a ideia da chamado braço de rotação. Talvez venha dessa ideia aqui. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, né, se é um jogador de futebol que vai chutar uma bola, nesse exemplo aqui, né, dessa figura, desse exemplo anterior, então a pessoa aplica a força aqui, né, nessa estrutura muscular, para empurrar a perna para frente, nesse nosso ponto de vista, né, aqui para a direita, para chutar a bola. E você vê que o ponto de apoio da articulação, por exemplo, se olhar para essa estrutura do osso do rádio aqui, né, na perna, você tem essa estrutura de articulação. Esse é o ponto de apoio para que essa alavanca, né, que essa perna aqui, possa ir para frente. E aí você tem, por exemplo, que a força atuou nessa extremidade, na outra extremidade da perna, né, no caso aqui. E aí, nesse caso, nós dizemos que a força atuou nessa relação e a distância em que essa força atuou foi o comprimento aqui da perna, né, na parte inferior da perna. Tá vendo? Então, esse R estaria representando, por exemplo, esse braço de rotação, né, aqui, que é essa distância. Sempre envolve a força que produz, que tende, né, a produzir um movimento de giro, né, no caso da alavanca, que é o chamado momento, né, um estado de movimento, né, um estado de movimento que tende a produzir um torque. O torque não precisa se realizar propriamente. O que quer dizer isso? Se você tem uma força de sustentação, né, imagina, você está sustentando um copo na mão, né, então aí, esse exemplo a músculo está trabalhando na tendência de fazer o braço flexionar, mas se a flexão não ocorrer, esse cálculo é válido da mesma forma. Então, essa tendência de produzir um giro na articulação, nós chamamos de momento, apenas momento, representando aqui com M maiúsculo. E o momento é calculado, então, pelo braço de rotação, que é a distância em que uma força atua em relação ao ponto de articulação. Como a tendência é sempre produzir um giro, mesmo que ele não ocorra, a gente diz que é um produto vetorial envolvendo o vetor posição, em que você está atuando a força em relação ao ponto de articulação, com justamente a intensidade dessa força. Tá? Então, nós temos essa relação aí. Bom, onde R aqui, no caso, ele diz que é a distância entre o ponto de ação, A, da força e o ponto fixo, O, como a gente vê aqui, como mostra na figura, tá certo? 3,35 que a gente está vendo aqui à direita, né, nesse exemplo. Né? Então, baseado nessa ideia, a gente tem essa representação mais simples aqui, né, para a gente entender. A gente teria aqui o ponto de apoio da articulação. Aqui estaria o braço de rotação, que é uma distância em relação ao ponto de articulação, que seria aqui na origem O, olhando para o sistema de coordenadas que nós estamos vendo aqui. Aqui teria o ângulo em que a força está atuando em relação a esse braço de rotação, que não necessariamente é perpendicular, né? Pode ser nesse ângulo aqui, por exemplo, um ângulo φ, ângulo θ, né? E aí tem aqui o ponto de ação da força, né? Onde a força atuou. Essa distância do ponto de ação até o ponto de articulação é o chamado braço de rotação, ok? Essa força tem a tendência de produzir uma rotação. Por isso que a gente usa o produto vetorial para representar esse cálculo. Então, o vetor posição está aqui em relação ao ponto A, e aqui a força F
que atua também nessa articulação, ok? E aí a tendência do giro é iminente, né? Não, mesmo que ele não ocorra, a tendência do giro aqui é no sentido anti-horário, tá? Porque pelo menos uma das componentes da força F é perpendicular ao braço de rotação. É uma componente aqui, ó, nessa direção. E sempre que você tem vetores perpendiculares entre si, existe a tendência de haver a rotação, ok? E a componente x aqui, não vou chamar de componente x, mas a componente paralela ao braço de rotação, ela tende apenas a fazer a distensão, né, da estrutura do material que é feita a alavanca, né? Está tentando apenas esticá-la, produzir uma força de tensionando, né? Não tem o esforço de contração e o esforço de tração, né? Que é o tenta esticar o braço aqui. Então, o esforço de tração acontece nessa componente paralela. E aqui, no caso, o esforço de rotação, né? A tendência de rotacionar acontece nessa direção perpendicular. Então, o que me interessa saber, para que efetivamente aconteça o giro, né, a tendência de rotação, é a componente perpendicular. Por isso que a gente faz uso do produto vetorial para fazer esse tipo de cálculo. E aí nós temos aqui, né, a gente diz que dessa figura a direção de M, né, ela é dada pela regra da mão direita, né, aplicado aos produtos vetoriais de sua intensidade através dessa relação aqui. Então veja, a gente diz que a direção do momento ele é perpendicular ao plano do papel, aqui onde está desenhada essa figura, né? Seria saindo em direção aos nossos olhos, né? Seria a direção do vetor do momento desse giro. Bom, porque ele tem que ser perpendicular ao plano de rotação, como a gente já viu nas aulas anteriores, né? Então aqui a gente diz que o momento ele é igual ao produto, ao tamanho do braço de rotação, vezes o tamanho da força F, vezes o seno do ângulo θ, porque força F vezes seno do ângulo θ é justamente a componente perpendicular da força que está atuando aqui, tá certo? Nesse braço de rotação. Porque você usa o ângulo θ como referência, então você tem aqui, fechando o triângulo retângulo aqui, nós temos o cateto oposto fica sendo a componente que de fato contribui para a rotação, então ela é cateto oposto ao ângulo θ, por isso que é ela que eu uso para calcular o resultado do momento, que é a tendência do giro. Mas poderia também ter sido feito de outra forma, eu poderia ter prolongado, na verdade, a componente da força F, tá vendo como está desenhado aqui? E eu desenharia o triângulo retângulo nessa outra região. Aí também, dessa vez, eu teria que a componente... eu vou ter a decomposição, na verdade, do braço de rotação, e não mais a decomposição vetorial da força. Então, nesse caso aqui, nós teríamos que a componente x, teríamos a componente perpendicular, no caso aqui da força do antebraço, e a componente paralela em relação à força, tá? A componente perpendicular também é uma maneira de medir a força. Então, essa componente perpendicular à força F do braço de rotação também é cateto oposto ao ângulo θ. Ele aqui chamados ângulos alternos e internos, né? Na região aqui. Então, você poderia enxergar ele aqui também. E aí teríamos aqui, no caso, uma outra maneira. Que seria nessa equaçãozinha que nós estamos vendo aqui, seria como se pegasse o seno e, na verdade, multiplicasse o R, não o F, né? Seria a componente perpendicular de R em relação a F. Ou, aqui no caso, a componente perpendicular de F em relação a R. É a mesma coisa, tá? É recíproco essas duas maneiras de se calcular o produto vetorial. Tá vendo? Conforme está sendo explicado aqui. Tanto faz as maneiras, né? Porque isso aqui dá um resultado escalar, que é apenas a magnitude do momento do giro. Então, isso aqui vai ser igual, no caso, a força vezes a direção D, no caso, né? Que é a direção que é perpendicular a ambas, né? As forças, seja nessa leitura ou nessa outra aqui. Então, a gente tem aqui que D, né, ele é denominado braço de força, né, que seria essa ideia, que é, na verdade, a contribuição que ele tem aí, ou braço de momento, tá bom? Então, a gente diz aqui que a alavanca, ela é, no caso, um sistema que, ao experimentar uma pequena força F, no caso aqui, né, uma força F que seja menor, uma força F pequena, né, ela pode equilibrar ou erguer um corpo que exerce uma força maior, tá? Então, força maior aqui. Então, a razão da força maior, que é capaz de fazer um movimento, dividido pela força menor, que é apenas a sustentação, ela é denominada vantagem mecânica. Então, para termos uma alavanca, o sistema deve experimentar a ação de pelo menos duas forças, no caso aqui, e ter um ponto de apoio, no caso. Se duas forças paralelas, uma chamada de força P e R, agem sobre uma
barra horizontal, que tem um ponto de apoio. Dependendo dos pontos de ação dessas forças, é possível gerar 3 tipos de alavancas, como se vê aqui na figura 336. Então, vamos ver esses 3 tipos de alavancas em relação a determinado ponto de apoio. Nessa primeira, ele diz aqui, né, você pode ter 3 tipos de alavancas, onde P é uma força aplicada para equilibrar e erguer, no caso, a força de resistência, a força resistente E. Esse é o primeiro caso do tipo de alavanca que nós teríamos aqui envolvendo no item A, né, que seria a força-potência, em relação ao local de ação da força, o ponto de apoio, aqui no caso desse tipo de articulação, estarei com um exemplo, e a força de resistência, que é a força de reação, né, do ponto de apoio sobre o efeito, né? Então, força de potência, força de reação, de resistência e o ponto de apoio, tá? Colocando aqui no meio como se fosse a gangorra, por exemplo. Um outro exemplo é você fazer, vendo, forças apontando ambas para baixo, tá certo? A força de apoio, de potência e de resistência. A resistência seria o corpo que você está sustentando, por exemplo, né? E aqui a ação de alguém impulsionando o processo, né? Nem que seja para ter o equilíbrio, por exemplo, né? No exemplo aqui dos pés, né, a gente tem um exemplo de alavanca onde o ponto de apoio fica mais recuado, fica mais próximo da estrutura de articulação, mais próximo do ponto de apoio, né? No caso aqui. Então, para o ponto de apoio, que é a extremidade do pé, está aqui. Então, você pôs o ponto de apoio em uma das extremidades da alavanca, que seria a estrutura dos pés. E aqui a resistência fica nesse local, que é a parte de sustentação muscular, para não deixar o pé, para manter o pé nessa posição, por exemplo, mesmo que esteja sustentando o peso de todo o corpo. E aqui a potência, que é a força que esse tendão está realizando, né? Aqui atrás, na outra extremidade do pé, que faz essa articulação ocorrer dessa forma. E temos esse outro tipo de alavanca, que é quando você tem um ponto de apoio, mas aí, aqui no caso você viu que a força de resistência está no sentido oposto à força de potência, que aí faz esse tipo de articulação. Agora você pode ter onde a força-potência está bem próxima do ponto de apoio e a força de resistência ainda continua no sentido oposto. E aí seria esse exemplo aqui dessa estrutura no caso do antebraço, né? Que aí você tem essa elevação feita por essa força-potência e a resistência fica na outra extremidade, que é sustentando algum objeto, por exemplo, ou simplesmente a sustentação da própria estrutura do antebraço. Né? Bem, aqui temos esses 3 exemplos, né, de pontos de apoio da alavanca. Né? O ponto de apoio fica no meio, e aí a forças de potência e de resistência ficam em equilíbrio com esse relação de ponto, que eles apontam no mesmo sentido. Quando está em sentidos opostos, você tem 2 casos, né, onde a força de resistência fica mais próxima, sendo a força menor, né, fica mais próxima do ponto de apoio, e aqui a força de potência ela é menor, né, e fica mais próxima ao ponto de apoio. E aí você tem esses exemplos de ações desse tipo de força. Né? Então, ele diz aqui que a função de uma alavanca ela é realizar um trabalho com boa vantagem mecânica, levando a um equilíbrio de forças com intensidades diferentes, né, por meio de seu momento. Então, no corpo humano, né, a gente diz que os ossos e os músculos fornecem conjuntos de alavancas, sendo mais comuns encontrar as alavancas de força, que a gente pode ver aqui nas figuras mais abaixo, né, e de velocidade. Então, a gente diz que os ossos atuam como uma barra sólida, flexível, onde serão aplicadas as forças e os músculos agirão como gerador de potência na produção do movimento ou de uma resistência adicionando uma carga externa. Então, ele diz essa relação. Então, no caso, o momento sobre o corpo não é nulo, né, seu movimento será um movimento de rotação. Logo, para um corpo, no caso, um corpo ele estar, né, em total equilíbrio, deverá satisfazer as seguintes condições. Se, por exemplo, a resultante das forças externas que agem sobre o corpo for nula, ele permanecerá em repouso ou em movimento com velocidade constante. Então, essa é, de fato, as forças em equilíbrio conservam o estado de movimento. Né? O momento resultante devido às forças externas sobre o corpo for nula, ele permanecerá em equilíbrio de rotação. Então, essas são as características que nós temos em relação a essas imagens que a gente vinha tratando aqui. Né? Então, vamos ver através de um exemplo para a gente ter a fixação dessas ideias aqui, para a gente poder elucidar, né, o princípio da alavanca propriamente dito nesses casos que nós tratamos. Então, veja lá.
O exemplo aqui diz o seguinte, né? Considere que o conjunto antebraço e mão de uma pessoa pesa 23,13 newtons e que o ponto de aplicação dessa força se encontra a 11,9 centímetros do cúbito, que é a parte do cotovelo, né? A mão mantenha uma esfera de 60 newtons. Se o antebraço está perpendicular ao braço, então determine a direção e a intensidade, no caso aqui no item A, do momento produzido pela esfera em torno do cúbito, no ponto O. E no item B, do momento produzido pela força muscular em torno do cúbito. E no item C, da força muscular, propriamente dita. Então vejamos lá. Essa estrutura. Então a mão aqui está sustentando uma esfera de 60 newtons. E essa estrutura muscular aqui, onde está o ponto de articulação no cúbito, né, esse músculo vai ter que ser suficientemente, ter que exercer uma força suficiente para sustentar o peso de toda a estrutura do corpo aqui, do antebraço e da mão, além dessa esfera aqui, que ele tem que sustentar. Esse é o mínimo que ele tem que fazer para manter essa sustentação. Na verdade, ele tem que fazer uma força um pouquinho maior, né, porque na verdade essa estrutura não é rígida, né? O músculo fica vibrando aqui, né, para manter essa sustentação, que é a sustentação estática. Está aqui o comprimento, né, desde a articulação, desde o ponto onde o músculo conecta com a estrutura do osso do antebraço, é de 29 centímetros. Na distância do cúbito, que é o ponto de articulação, fica sendo 33 centímetros. Esse ponto exerce uma força de potência, que aí o músculo é que vai contrair para puxar e fazer o movimento acontecer. Então a força de potência é aquela que realiza o movimento de rotação. E aqui a força de resistência, que é a força de sustentação, tá? Para poder enfrentar, né, esse movimento em si. Bom, então vejamos lá. De uma forma diagramática, que é bem mais simples de visualizar, né, nós tratamos aqui o antebraço aqui representando na horizontal, para a nossa simplicidade. Aí eu tenho o plano vertical como referência. Aí eu vou ter aqui a distância da ação, da força de potência, né, exercida pelo músculo, que é a força que eu vou indicar aqui, a força do músculo totalmente na vertical, para simplificar a nossa leitura, tá? Apesar de ser quase na vertical, propriamente dito. E aqui nós temos a distância que a ação dessa força tem em relação ao cúbito, que é o ponto de articulação do osso. Aqui estão as distâncias fazendo a diferença, né? Que é o restante que faz do antebraço, desde o ponto da força de potência até a mão, fica sendo os 29 centímetros menos esses menos 11,9 centímetros vai dar esses 23,3 da ação da força que atua aqui. Então temos essa distância em relação a esse ponto, que seria o centro de massa do antebraço, tá bom? Essa é a ideia, porque medir as forças usando o conceito de centro de massa, que a gente vai tratar aqui, é melhor, porque é como se você estivesse imaginando que todas as forças que atuam sobre o antebraço pela ação da força-peso se concentrassem na metade dele, né, na parte onde se encontra o seu centro de massa, nesse caso. Aí eu posso indicar a força-peso nesse local, né? Na verdade, é um somatório de várias forcinhas. Tem a força do peso só da mão aqui na extremidade, aí soma com a força daqui do pulso, a força da estrutura óssea até completar toda a estrutura. Então, mas é conveniente encontrar o chamado centro de massa, que seria o ponto de equilíbrio do braço, se você usasse só a força-peso para equilibrar ele, né? Aí esse ponto corresponde como se toda a massa do braço, do antebraço e da mão estivesse concentrada só nesse ponto. Aí eu indico a força-peso aqui, de 23,13 newtons. Bem, nesse ponto aqui, nós temos então o ponto de articulação ligado à força F e essa força atuando aqui em relação à distância da mão. Nessa extremidade, você tem que sustentar a massa de 60 newtons, que é a esfera que a mão está segurando, e a distância total aqui fica sendo tal dos 33 centímetros, né, que a gente tinha visto anteriormente. Então, organizando geometricamente todas essas indicações de força, né, aqui temos também essa é uma força de resistência, 60 newtons, e a força de potência é essa que a músculo vai fazer. Aí, para atender ao item A, vejamos lá o que ele fala. Então, como o membro superior e a esfera estão, no caso aqui, em total equilíbrio, conforme ele orientou lá, né, a resultante das forças que agem sobre o conjunto antebraço, mão e o momento dessas forças devem ser nulos. Então, a força muscular aqui, Fm, ela é perpendicular à direção dos ossos do antebraço. Logo, em relação ao cúbito, nós temos, né, para o item A, que é o que ele quer que primeiro responda, né, o momento produzido pela esfera tem sentido anti-horário, que é a direção perpendicular ao plano dos ossos do antebraço e a intensidade M, no caso ME, né,
ME, que é igual a 60 newtons vezes 0,33 metros. Então seria a distância em que essa força de resistência está atuando em relação ao cúbito, né, que é o ponto de articulação, é de 33 centímetros. No Sistema Internacional de Unidades, vamos usar aqui 0,33 metros, que é dividir por 100, né, o valor dos centímetros. E aqui no caso, a magnitude da força de resistência da esfera é de 60 newtons, que corresponde ao peso dela. Então isso aqui vai me dar o momento da força de resistência em relação ao ponto de articulação, que é o produto, né, dessa força por essa relação aqui. Okay. Como é perpendicular, né, a ação, essa força ela está a um ângulo de 90 graus em relação ao braço de rotação, que é a distância do cúbito até a mão aqui, né, por exemplo. E aí, como é 90 graus, o seno de 90 graus dá 1, por isso que ele não apareceu aqui na contagem, né, na conta. Né, seria, na verdade, 60 newtons vezes 0,33 metros vezes o seno do ângulo 90 graus, que está valendo 1. Aí isso dá igual a 19,8 newtons metros, que seria o momento de resistência, né? Sustentando essa esfera aqui, feito por essa força de resistência. Tá? A unidade é essa daqui mesmo, tá? A unidade de momento ela é simplesmente newton vezes metro. Nós não transformamos essa unidade como joules, que é a unidade de energia, porque essa unidade também corresponde à unidade de trabalho, né? Por causa da dimensão. Né? A dimensão do momento é igual à dimensão do trabalho, mas a sua origem não é igual. A origem da dimensão do momento está relacionado a uma força aplicada a uma certa distância da articulação. Então, isso é um conceito diferente do trabalho, que é uma força capaz de produzir um deslocamento, uma translação, né, em todos os pontos, esse deslocamento correndo. Então, como a origem é diferente, né, apesar da dimensão ser equivalente, não se refere à mesma grandeza física, porque esse momento não corresponde ao trabalho que foi realizado. E sim, é simplesmente uma força que foi aplicada a uma certa distância. Então, 19,8 newtons metro seria a maneira de pronunciar essa unidade. No item B, ele quer que relacione aqui, né, o momento produzido pela força muscular. Né? Tem sentido horário, nesse caso. É verdade, né, que o músculo está tentando elevar o braço. Né? Então, no nosso ponto de vista aqui, que nós estamos olhando de frente a esse movimento, então o movimento tem que ser no sentido horário em relação ao ponto de articulação. Aí, com isso, eu ponho o sinal negativo, né, para o momento, né, porque é o sentido anti-horário, é o sentido positivo do ângulo, e no sentido horário é o sentido negativo dos ângulos na medida. Né? E quem carrega a troca de sinais é o seno, no caso aqui, né, no produto vetorial, né, que foi realizado. Que eu pego aqui o vetor da força de resistência, produto vetorial com o vetor distância, né, que é o vetor posição aqui, que é a posição do antebraço. O ângulo foi 90 graus positivo, né? Então, seno de 90 graus dá simplesmente 1 positivo, então ok, deu aqui. Então, o momento no sentido anti-horário, aqui no caso, a gente vai no horário, né? Mesmo na direção de M do momento, né? Da força de resistência, a intensidade seria o momento do músculo, que o músculo realiza, que é a partir desse ponto aqui. Então, é a distância em que essa força do músculo atua em relação ao ponto de articulação. Então, essa distância pequenininha de 4 centímetros apenas. Então a gente vai ter aqui que o momento realizado pelo músculo vai ser igual à força que o músculo exerce em produto vetorial com a distância que é o braço de rotação em relação ao ponto de articulação, que no caso é 0,04 metros, vezes seno do ângulo menos 90 graus, porque aí o movimento é no sentido anti-horário, no sentido horário. Então isso vai dar, em termos de magnitude, vai dar apenas um valor positivo de 23,13 newtons vezes 0,119 metros, que é a distância. Só que no caso, a força que contribui para o giro no sentido horário não é apenas a força muscular. Então, nós temos que levar em conta de que a força muscular é que faz o movimento no sentido horário. Mas isso tem que entrar em equilíbrio com as forças que tentam fazer o movimento no sentido anti-horário, que foram as forças de resistência, que era que nós vimos lá, né, que era os 60 newtons vezes 0,33 metros, mais a força-peso, né, do antebraço, que o músculo também tem que sustentar. Que é aquele que calculamos envolvendo os 23,13 newtons, calculando a força-peso no centro de massa do antebraço, com a mão, né, incluindo a mão, vezes 0,119 metros. E aí você tem, então, que, de fato, se as pessoas estão em equilíbrio, garante que o momento da força seja de 22,55 newtons metro, tá? Feito pela ação muscular, que é a maneira que a gente tem para calcular aí nesse caso. No item C, ele diz que a intensidade da força muscular ela será
força muscular igual ao momento da força muscular, que é 22,55 Nm, dividido, no caso, pela distância que essa força atua. E aí você descobre o valor da força propriamente dito, pelo menos a magnitude, que é, no caso, 563,81 newtons. Então, essa foi a ideia envolvendo o princípio da alavanca, dando exemplo aqui, inclusive, com as partes do corpo, né, estruturas do organismo, por exemplo, da gente. Tá? Bom, a dinâmica, no caso, outras curiosidades aqui associadas, né, ao funcionamento das chamadas máquinas simples, né, que é o princípio da alavanca, por exemplo, é a gente falar da dinâmica do movimento aéreo dos animais, né, como as aves, por exemplo. Então seria que a dinâmica desenvolvida pelos animais, por exemplo, pássaros, insetos, morcegos e assim por diante, que realizam, no caso, movimentos aéreos para se locomover, permite classificar tais movimentos em 3 tipos. Não, o primeiro é o paraquedismo, o segundo é o planeio, e o terceiro é o voo, no caso, propulsionando. Então, vejamos esses 3 casos aqui, né? Então, os animais que fazem paraquedismo, é a trajetória descendente e vertical, aquela de você apenas planando, né? Ou o planeio, né, que seria uma trajetória ascendente e o descendente retilíneo, né? Então, é a situação dos movimentos que as aves fazem, né? Então, o que eles chamam de paraquedismo é um movimento de queda, na verdade, que a ave está fazendo, e ele acontece na direção vertical. Então, por exemplo, uma ave que vai fazer um mergulho para pegar um peixe no fundo de um lago, por exemplo, do mar, por exemplo. Então, seria um mergulho que ele está fazendo no ar, né? E aqui, ou você tem um planeio, que seria a trajetória ascendente, ou seja, ele aproveita bolsas de ar quente, por exemplo, ele consegue se elevar, ele faz o voo, e também descendente, no caso, de forma retilínea, que é caminhando para frente, né, basicamente. Também você pode ser, utilizam-se os membros, né, que se desenvolvem em determinadas partes do corpo. Né? Então, no caso aqui, chamadas de patágio. Né? Então, o chamado patágio ele pode se abrir como uma asa, funcionando como paraquedas, ou mesmo como uma asa de um planador, dependendo do animal. Então, essa estrutura aqui, né, que ele faz, ele vai dizendo para a gente como é que é um exemplo do esquilo, quando ele está voando, que ele abre, ele faz, tá vendo? A parte de planagem, ele não precisa ter asas, né? Essa estrutura faz com que ele consiga planar por um tempo na estrutura, né? Esse outro exemplo aqui, que seria você pensar, por exemplo, em um sapo que seja voador na região de Bornéu, realizando um momento vertical de paraquedas, né? Então ele salta e aí ele sempre vai ter um movimento descendente, que é a ação da gravidade vai puxar ele para baixo, mas ele abre, tá vendo? Ele abre bem, ele aumenta a área de contato do corpo dele com o ar. Aí ele vai poder funcionar como um paraquedas, vamos dizer assim, mais ou menos, né? Então ele cai não de forma abrupta, né? Um pouco mais suave. Aproveitando aqui o fluxo do ar, então você tem uma força de resistência aqui, apontando no caso contrário à ação do corpo, enquanto que a ação da força-peso dele, que envolve a massa dele vezes a ação da gravidade, o puxa para baixo. E aqui, no caso, as patas, né, ele tem lá essa velocidade que ele desempenha na vertical, né, um componente Z da velocidade. Aí vai surgindo essas forças de resistência do ar, né, do fluxo do ar, para que ele possa fazer um movimento de paraquedas, né, um movimento de queda. Também tem aqui o caso do exemplo, por exemplo, o galeopítico, né, da Malásia, que é um animal também, ele está planando, né, e graças ao seu patágio, né, ele pode, no caso, planar mais de 100 metros, né, uma curiosidade que ele aqui, né. Então aqui temos considerando o peso a partir do centro de massa desse animal, que é a massa vezes a gravidade dele, a massa dele com a consideração da gravidade local, e aqui nós temos, no caso, o movimento do animal em si, ele está planando, né. Então a gente tem aqui também o fluxo do ar acontecendo perpendicular, esse movimento que ele está realizando, aí a força de resistência que o ar exerce sobre ele, ele baixa para cima, enquanto que o movimento ele faz propulsões para frente, empurrando o ar para trás, e aí ele faz esse movimento nessa direção aqui, com relação ao ângulo θ em relação a, no caso, horizontal. E aí você tem esse tipo de... São as 3 maneiras de voo que, por exemplo, você pode observar na natureza, os animais realizando. Então, nesses movimentos, a gente diz que a resistência do ar se manifesta como uma força A, né? Força de resistência do ar, é conhecida como força de resistência ou força de arraste, tá? Cuja a magnitude é proporcional à velocidade elevada a um certo expoente. Né? Então, velocidade elevada
a um expoente n aqui, que nós temos que calcular empiricamente, né, experimentalmente. Sendo que v é a velocidade do animal, conforme estava falando, e normalmente o n ele é definido como 1 para baixas velocidades, e o n é definido como 2 para altas velocidades. E aqui a gente tem que a força de resistência, a força de arraste do ar seria igual, no caso, a uma constante de proporcionalidade com essa velocidade com um certo expoente. Tá? Então a gente aqui, por exemplo, imaginemos um animal de massa m fazendo um paraquedismo, que é a trajetória descendente vertical, no eixo z, né? Vamos considerar aqui o eixo vertical chamado de z, como um esquilo voador, um sapo de Bornéu, pela segunda lei de Newton nós temos, né? Então, pela segunda lei de Newton, que diz que a força resultante que atua sobre qualquer objeto é proporcional à sua massa e ao quanto ele foi acelerado. Então, a gente diz aqui, então, que a força, no caso de resistência do ar, seria igual a massa vezes a aceleração na direção em que ela ocorre, que no caso é vertical, que é o movimento de descendência, né, que o sapo estaria fazendo. Então, isso aqui seria igual ao peso dele, menos a força de arraste do ar. Isso implica que seria a massa vezes a aceleração na direção z igual ao peso, massa vezes gravidade, menos a força de resistência do ar, que é uma constante de proporcionalidade, vezes a velocidade elevado a n na direção z. Isso implica em dizer que a maneira que eu tenho para calcular a aceleração vai envolver a variação da velocidade em função do tempo, só que de forma infinitesimal, né, que seria a derivada, que seria igual aqui, no caso, essa função matemática aqui, que envolve a primeira razão das massas, né, que eu posso isolar aqui, né, estou isolando a aceleração, eu pego a massa aqui nessa equação e passo dividindo para o outro lado, divido toda a equação pela massa, aqui vai ficar a aceleração sozinha, a gravidade fica dividido pela massa, já estava multiplicado, fica apenas 1, e aqui fica dividido pela massa, fica uma constante de arraste sobre a massa do animal, que relativamente são constantes, né, se a gente for pensar nesse caso, então eu posso agrupar. E aí eu resolvo esse tipo de equação aqui, envolvendo a velocidade em função do tempo, a gravidade menos a constante de arraste sobre a massa do animal, vezes velocidade elevada a um certo expoente e. K aqui é uma constante de proporcionalidade que depende das dimensões e da forma do corpo em movimento e das características do meio sendo, no caso. Bom, veja, essa constante que ele fala aqui, que depende do meio, da forma geométrica, é tão complicado de você tentar obter uma equação matemática que, na verdade, a gente faz empiricamente. Você fica experimentando no laboratório, né, repetidas vezes e medindo, né, quais são o restante das forças que atuam aqui. Aí você isola na equação a constante K e vai dizendo qual é o valor dela de acordo com a forma do animal e a situação que você submeteu ele. Tá? Não é trivial fazer isso, do ponto de vista teórico. Né? Do ponto de vista experimental, é um pouco mais simples. E também temos aqui, pela definição dele, que das características sendo velocidade na direção z aqui, é simplesmente a velocidade instantânea no eixo vertical. Se no início do movimento, que a velocidade na direção z for igual a zero, então a componente, no caso aqui da força A seja igual a zero, implica que a aceleração inicial, que seria aqui a aceleração zero igual ao valor da gravidade, quando a velocidade for na direção z, ela aumenta e também aumenta, no caso aqui, a força na força de arraste, né, que seria igual a K vezes V elevado a N. Então, no instante em que a força de arraste é igual a massa vezes gravidade, igual ao peso, né, vai ter um momento que isso vai ocorrer, né, teremos aqui que a aceleração, a componente Z vai ser igual a zero, porque o animal nem sobe nem desce, ele ficaria planando, né, e a velocidade deixará de aumentar. Então, chamamos essa velocidade de velocidade limite. Tá? Então, quando um paraquedista, por exemplo, pula, né, e ele pula de uma altura significativa, ele vai caindo. Quando ele abre o paraquedas, o que você vai perceber? Né? Ele vai aumentando a velocidade, porque a ação da gravidade está puxando ele para baixo, mas as forças de arraste, que fica tentando sustentar o paraquedas com o paraquedista, chega uma hora que entra em equilíbrio. Então, existe uma certa velocidade, de acordo com a forma geométrica do paraquedas, com o peso do paraquedista, de todo o equipamento que ele tem. Essas forças, quando entram em equilíbrio, é chamada de velocidade limite. Né? Os animais também encontram esse momento, quando eles saltam, né, eles pulam, e no caso do paraquedista também. Então ele fica caindo com uma velocidade sempre constante a partir de um certo momento, né? De acordo com uma certa intensidade de velocidade. Porque essas forças entram em equilíbrio aí. Né? Então, no caso aqui, nós podemos ver isso do ponto de vista gráfico, né? Para a gente ter uma ideia dessas relações envolvendo a chamada velocidade de arraste,
que vamos indicar aqui no eixo vertical, em função do tempo, né, ao longo do tempo passando. Então, a gente pode observar que a velocidade de arraste ela vai aumentando, 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 mas chega uma hora que ela vai ficando quase uma constante, ela vai tendendo a um valor limite, que é chamada velocidade limite. Tá vendo? Então, essa é a tendência. Quando o paraquedista pula, né, a velocidade vai aumentando, 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 aumentando logo após o salto, né, mas chega uma hora que ele fica com velocidade constante. Um outro caso, que seria envolvendo aqui no caso o valor da aceleração, né, que a pessoa estaria desenvolvendo, o paraquedista, né, em relação à aceleração da gravidade. Então a aceleração da gravidade, ele começa a cair com o valor da aceleração da gravidade, certo? Só que ele já dá uma queda abrupta aqui, já para um valor bem menor, porque o efeito do arraste do ar já começa a acontecer de forma intensa. Aí essa aceleração aqui, né, ela vai diminuindo de forma gradual, até também encontrar o valor zero, vamos dizer assim, né, que seria o momento em que eu atinge a velocidade limite. Esses gráficos estão correlacionados, né? Então chega uma hora que a aceleração vai a zero, que é a hora que a velocidade fica constante. E aqui olhando para o caso do animal, né, imaginando a cena no ser vivo aqui, que ele estaria sofrendo uma força de baixo para cima, que seria a força de arrasto, porque ele está caindo, devido à ação da gravidade, que é o seu peso, a partir do centro de massa dele, e a velocidade de queda, né, que esse animal está fazendo, estaria aqui. Né? Ou no exemplo do paraquedista, como havia citado ali também. Então, a gente diz aqui que, na verdade, o corpo, aqui as figuras vão ajudando a gente a ter essa ideia, né? A gente diz aqui no item A que um corpo com massa M, ele experimenta uma força de arraste FA. Aí no item B, na figura B, a gente viu lá que, no caso de baixas velocidades, que é a velocidade na direção Z, tende a um valor limite, certo? E a aceleração A tende a zero, quando a força de arraste tende ao valor da força-peso, da força do animal. Né? A força de arraste vai aumentando conforme o animal vai acelerando, né? Caindo cada vez mais. Acelerando, propriamente dito, que o arraste vai aumentando até uma hora que entra em equilíbrio. Se o peso do animal entrar em equilíbrio com a força de arraste, ele fica planando, né? Vamos dizer assim. Bom, aqui, se o movimento for realizado a baixas velocidades, que seria, a gente considera que o n vale 1, quando a aceleração z tende a zero, tende a ser um valor bem pequeno. Então, a velocidade z se aproxima do valor da velocidade limite, que corresponde à massa vezes a gravidade, dividido pela constante de arraste, né? A constante de proporcionalidade entre a força de arraste e a velocidade que o animal está desempenhando durante a queda. Então, matematicamente, o valor da velocidade z e da aceleração z, em qualquer instante, ele aqui no caso, né, ele é determinado a partir da resolução da equação que vimos acima. Então ficamos aqui que a pequena variação da velocidade na direção z seria dividido pela diferença de velocidades na direção z menos a velocidade limite, vai ser igual aqui no caso a menos a constante de arraste sobre a massa vezes a variação do tempo. Nós ajeitamos aquela equação que vimos há pouco, né, onde você tinha a variação da velocidade dividida pela variação do tempo era a aceleração. Isso seria igual, na verdade, a constante de arrasto vezes as velocidades, né, do animal, que seria a velocidade final menos a velocidade inicial, que seria a velocidade limite aqui no caso. Né? Então isso aqui daria igual, a velocidade de direção z seria igual à velocidade limite vezes essa quantidade aqui, 1 menos e elevado a menos kt, que é o tempo, dividido pela massa, que seria a solução dessa equação. Tá? Resolver essa equação tem como resposta essa expressão aqui. Tá? Que nós também não estudamos aqui no curso, porque isso aqui é chamado de equações diferenciais. Né? Para resolver elas, a gente tem que recorrer ao conhecimento que nós temos do cálculo, chamado cálculo diferencial e integral. Aqui nós só fazemos uso do resolução, só para a gente entender como é que esse processo ocorre. Né? Aqui no caso, a aceleração, que aí teria envolvido durante a queda, envolve essa outra aqui, a derivada da velocidade em função do tempo, na direção z, que agora eu conheço essa equação, né? A equação da velocidade. Então aí nós temos aqui, então a expressão é essa, o valor da gravidade vezes e elevado a menos kt sobre a massa. Tá? Então é a maneira como acontece. Veja que o comportamento é exponencial mesmo da aceleração, né? E da velocidade também é relativamente uma exponencial oposta, né? Tá vendo? Essas curvas aqui matemáticas têm cara de exponenciais. Aqui não é bem uma exponencial, tem um fator 1 lá, né? A exponencial propriamente dita é essa aqui, tá vendo? Com o fator com a gravidade envolvida, tá bom? Então, de fato, teve um comportamento exponencial. Se empiricamente em laboratório você vai medindo os valores das velocidades e marcando esses pontos, depois conecta eles, e aqui no caso o valor da aceleração da gravidade, você vai vendo que eles têm de fato esse comportamento
exponencial propriamente dito. Tá ok? Bem, então tá aí essa leitura, né, envolvendo essas equações, né, que a gente obteve para o movimento do animal no arraste, né? Então veja que vai se tornando mais complexo, né, a maneira como o movimento ocorre quando você vai para casos mais realísticos, né? Que a resistência do ar não é uma força tão precisa, né, que vai atuando sobre o animal, então eu tenho que contabilizar da melhor maneira, escolhendo modelos mais simples, né, de como descrever movimentos em relação a isso. Então, aqui nós temos então, para continuar essa nossa leitura e análise aqui, nós temos que no momento do planeio, né, que o animal com massa m tem uma trajetória linear inclinada com um dado ângulo θ em relação à direção horizontal, este ângulo é denominado como ângulo de planeio. Tá? Então, ver aqui, a gente vê a figura do Galeopíteco, né, que a gente viu lá acima. Né? Então, sobre esse animal, por exemplo, age uma força aerodinâmica, que a gente chama de força aerodinâmica A, tá? Resultante da composição das forças de arraste, né, que é FA, e da sustentação, que nós chamamos de força S. Tá, ok? E esta última, né, ela tem uma origem a diferenças de, no caso aqui, pressão do ar e das partes superior e inferior do planador. Né? Quando a gente for estudar a parte de fluxos, né, de mecânica de fluidos, né, que é o movimento de substâncias no estado líquido e gasoso, a gente vai estudar isso com mais detalhes. Né? Então, essa força, no caso aqui, aerodinâmica, né, ela é igual à força de arraste mais essa força de sustentação. Então, na prática, a gente dizemos que o movimento de um animal será de paraquedismo, na verdade, né, ou de planeio, né, se a força de sustentação for muito menor que a força de arraste, tá? Que o animal estaria caindo, né, nesse caso aqui, né? Ou a força de sustentação é muito maior do que a força de arraste, que é quando o animal está planando, quando ele consegue elevar, aumentar a altitude, né? Quando ele pega aqueles bolsões de ar, né? Então, quando você tem um ar mais quente, né, a pressão ali abaixo, ela se torna menor, né? E aí, se torna maior porque você tem, as moléculas estão mais agitadas devido ao aumento de temperatura. Então, o animal pode aproveitar esses bolsões de ar mais quente e ele consegue se elevar, ele consegue aumentar a sua altitude. Ele aproveita o efeito de ele já estar em movimento e o movimento do ar embaixo, né, ele fica menor, né, ou fica mais intenso do que o movimento do ar em cima. E aí, com essa diferença de velocidades do ar embaixo e em cima, ele consegue ter uma força de sustentação que o empurra para cima mais intensa. É bem interessante esses efeitos. Depois a gente vai estudar com mais detalhes na parte de mecânica de fluidos. Né? Bom, respectivamente, né, evidentemente, né, quando a força de sustentação é maior que a força de arraste, o movimento poderá ser de planeio, que é o que a gente falou aqui. Né? E, de fato, no caso aqui, acontece com bastante frequência em pássaros quando estes estão simplesmente planando, tá certo? Então, neste movimento, enquanto o animal está se deslocando para frente com velocidade, vamos chamar de velocidade na direção x aqui, né? Vamos chamar de, na verdade, é uma velocidade vetorial, só que o nome dela é x, tá? Vamos chamar assim, né? E sua altura cai diminuindo com sua velocidade x aqui, né? Então, a relação da magnitude da velocidade x com a velocidade de sustentação, ela é denominada a razão de deslizamento, ok? Que é a velocidade de planeio, que é resultante será a velocidade de planeio aqui. No caso, envolve a velocidade resultante vai ser igual à velocidade de x mais a velocidade de sustentação. Então aqui, se a gente for ver aqui na representação do animal, né, essa é a direção real do movimento dele, está aqui, essa direção indicada nesse plano. Aqui é a direção do movimento que ele está realizando, que é essa daqui. Aqui temos que seria a velocidade real, que é o que ele realmente desempenha, é resultado dessa velocidade de sustentação que que faz o movimento para baixo, e a velocidade para frente, né, que é a componente x da velocidade aqui representada. Então, esse seria o movimento que o animal faz para planar. Então a gente diz aqui que a ave ela está deslocando-se para frente, no caso com velocidade de planeio, sendo igual a VR igual a velocidade de x, que é indo para frente, mais a velocidade de sustentação, que é o que ele está caindo, né? A velocidade com que ele sofre aquele movimento de queda. Então, no caso dos voos proporcionando os animais realizando trabalho, né, eles gastam energia. E para se deslocar, o voo de um animal depende basicamente de três fatores. Primeiro,
da forma de seu corpo inteiro, tá certo? Segundo, da forma de suas asas e terceiro, de sua direção de batimento, tá? Que é o bater das asas, né? Que ele tá chamando. Então aqui a gente tem essa ilustração, tá vendo? Aqui seria, no caso, para grandes asas, né? Como, por exemplo, nas águias, né? Ou os abutres e os urubus, por exemplo. Esse movimento eles conseguem proporcionar para frente. A gente tem lá que grandes asas, né, elas permitem, no caso aqui, alcançar grandes alturas. Daí em diante é possível voar longas distâncias, no caso, né, sem mover as asas e com pouco esforço. Né? Então o animal plana bastante, né, porque ele tem uma grande área de contato, né, da asa, já que ele é grande, né, com o ar. Então essas forças de sustentação vai ser favorável para ele bastante, né? Esse animal consegue fazer grandes distâncias. Né? E é o caso das águias, abutres e urubus, né, que precisam voar longas distâncias porque você não encontra, por exemplo, o tipo de alimento dele com tanta frequência no mesmo local. Né? Animais que estão moribundos, por exemplo, seria o exemplo do consumo por abutres ou mesmo por urubu. Então ele precisa, às vezes, viajar muito para isso. Então ele tem esse mecanismo de economizar energia. No caso aqui, para asas, no caso, asas menores, né, elas permitem subir muito com velocidade. Então, teria esse exemplo aqui, né, de asas, no caso, menores. Né? Então, asas menores, né, elas curtas e grossas, como, por exemplo, aqui no caso dos gaviões e corujas. Né? Então, coruja é uma caçadora, conhece bem, né? Então, quando ela vê um rato, por exemplo, andando no chão, ela tem que fazer um voo, né, preciso, né, um mergulho preciso, né, um voo para baixo, para encontrar o rato e pegar ele a tempo, né, para ela se alimentar. Então, ela tem que ter asas curtas, que é para ela poder fazer esse mergulho. Né? Bem, e no caso aqui, nós temos, para o caso, no item C, que trata de asas estreitas, né, que permite alcançar grandes velocidades. Então, asas estreitas, como é o caso aqui no caso dos falcões, né? Então, asas estreitas permite fazer esses voos com maior velocidade, né? Então, mas assim, na horizontal, né? Que esse animal vai cada vez mais para frente. Então, ele caça no ar, por exemplo, né? Outras aves, né? Então, ele pode fazer esse tipo de movimento também. Então, a adaptação de cada ser vivo está de acordo com as suas necessidades, né? E a sua forma geométrica das suas asas vão contribuir em cada caso aqui, né? Nós temos esses processos também ocorrendo na natureza. Bem, a gente pode dizer aqui que a forma geométrica e a estrutura das asas, elas pertencem a elas permitem, né, que uma ave se eleve durante o voo. Além de quanto maior a velocidade do ar sobre a asa, mais ela sobe, ou seja, maior, no caso, sua suspensão. Isso acontece devido à diferença de pressão do ar entre a parte de cima e a de baixo da asa. Então, o efeito hidrodinâmico, né, que está acontecendo aqui, né, que é o efeito do movimento do ar, acontece dessa forma que você vê aqui na figura, tá vendo? De acordo com cada formato de asa, a maneira como isso ocorre é de intensidades diferentes. Então, veja, o ar basicamente embaixo está caminhando basicamente, vamos dizer, dessa forma, tá vendo? Atendendo a forma da asa. E aqui na parte superior, o ar tem que caminhar fazendo um percurso maior do que o percurso que ele faria se ele caminhasse por baixo. Então, esse ar em cima tem que andar mais rápido para encontrar o ar aqui na frente, para que não produza vácuo, né? Porque o vácuo seria um desequilíbrio de pressão, porque teria uma região com grande pressão em cima, uma região com grande pressão embaixo. E se o ar não encontrar com o outro ar aqui ao mesmo tempo, né, encontrando um objeto no meio do caminho, como a asa de um animal, ou o animal propriamente dito, vai formar vácuo. E o vácuo é uma região de ausência de partículas. E essa região com ausência de partículas é uma região que está sem ponto de apoio. Então as moléculas de ar elas vão sempre querer ocupar essa região porque o ar precisa se apoiar sobre ele mesmo. Então essa tendência de apoiar sobre ele mesmo faz com que o ar sempre busque preencher o espaço o tempo todo. Então essa propriedade hidrodinâmica faz com que o ar seja obrigado a caminhar mais rápido por esse caminho mais longo para encontrar o ar que caminha o percurso mais curto. Então, essa grande velocidade em cima faz com que aqui a região, na média, fique com menos partículas do que a região de baixo. E se embaixo tem mais partículas de ar por unidade de tempo do que na parte de cima, então as colisões que o ar faz de baixo para cima sobre o animal é mais intensa do que as colisões que acontecem de cima para baixo. Então, a força de sustentação ela é mais intensa de baixo para cima do que as forças de cima para baixo.
aí o animal consegue sempre se elevar, ou pelo menos se equilibrar com o peso e se sustentar aqui nessa altitude, por exemplo. Tá bom? Essa é um dos efeitos ligados à sustentação da asa, né? Com mais velocidade, ele diz aqui, o ar, né, causa a queda da pressão, tá? Que é o que eu havia citado aqui para vocês. Então, a pressão ela é maior, no caso, de baixo para cima. E as asas se deslocam, né, de pressão mais alta para a mais baixa. De fato, isso ocorre mesmo. E aqui diz, né, que devido à sua forma geométrica, né, quando a asa adquire mais velocidade, o ar causa uma queda de pressão. Então, de fato é, né? Não é à toa que quando você tem um dia de grande ventania, por exemplo, né, e você às vezes deixa a porta aberta ou a janela e que o vento é capaz de fechar, você percebe que o vento sempre tende a fechar a porta, né? Porque o lado de fora da casa está com o ar com grande velocidade e o lado de dentro o ar está relativamente em repouso. E esse ar dentro, então, ele está colidindo com a porta com mais intensidade do que o ar de fora, porque o ar de fora, muitas das moléculas iam bater na porta, mas elas se deslocaram. Aí outro conjunto de moléculas de ar do lado de fora ia bater na porta de novo, mas também deslocaram. Então, na média, o lado de fora, quando tem um ar com grande movimento, que é o vento, na média é como se tivesse falta de partículas que vão bater na porta, porque as partículas iam bater, mas não encontram a porta porque elas se deslocam. Então, a porta sente, na verdade, uma força de dentro para fora, que faz com que ela feche, por exemplo, né? Ou ela se movimente para fora, né? Como se estivesse indo para fora da casa, tá bom? Então, em lugares que tem, por exemplo, furacões, né, são ventos de grande velocidade, né, tem uma classificação que classifica eles como furacões, acontece às vezes do rompimento das janelas das casas, os vidros trincam, mas os vidros não caem, no caso assim, para dentro da casa, os vidros eles caem para fora, né, os vidros estilhaçados, né, é como se alguém de dentro da casa estilhaçasse o vidro para fora. É isso que é interessante, porque de fato é o efeito dessas forças ligadas a essa diferença de pressão. Dentro da casa, a pressão do ar fica maior, porque ele está mais ou menos em repouso, então ele fica colidindo mais vezes, né, com as paredes da casa, da janela, da porta e assim por diante, do que o ar que está lá de fora, que ele ia bater na parede da casa, mas ele foi embora. Então, e na média fica como se quase ar nenhum batesse na parede, porque ele está em movimento. Então, esse é o efeito ligado a esse movimento. Bem, aqui no caso, olhando para a estrutura dos animais também, a gente tem que quando uma ave voa, no caso aqui, né, para ser mais veloz, ela vira as bordas frontais das asas, né, na direção do vento para cortar o ar, tá vendo? Então o animal ele dobra a asa assim, né? Claro, ele está tentando diminuir a área de contato frontal da asa para que ele faça o movimento para frente. Então, essa é a ideia. Ele quer que a asa ela fique colidindo muito com o ar que está vindo de baixo para cima, claro, porque é a força de sustentação que o animal está querendo. Mas para ele caminhar para frente, ele está tentando ficar de perfil, né? Tentando diminuir a área de contato o máximo que ele pode para ele poder ter um grande desempenho de velocidade para frente. Tá? No caso aqui, né, das aves, né, que eram voadoras, né, aqui no caso, os músculos que movimentam as asas para baixo, né, no caso, na figura A, né, elas são maiores que os músculos que se movimentam para cima, né? Então, claro, o animal, o desafio de sustentação é maior do que o desafio de você estar em movimento de queda, né? Movimento de subida. Então, as forças de sustentação tem que ser, a musculatura tem que estar mais rígida nesse sentido. Então, faz sentido, de fato, isso ocorrer, né? A necessidade de ter uma musculatura maior na parte que faz necessariamente a sustentação dele no ar. Então, uma representação aproximada das principais forças que agem, né, no caso, sobre uma ave em voos é vista aqui, né? Então, veja. Basicamente, existe uma força, a força peso, que ela é muito intensa sobre o animal, né? Que envolve a massa dele e a ação da gravidade da Terra. Aqui, uma força na horizontal, que é essas que tentam fazer o animal propulsionar para frente, né? Ou no caso aqui, para ele propulsionar a asa, tanto para um lado quanto para o outro, que são as forças ligadas. Existe a força envolvendo a sustentação, que é a força de baixo para cima, que o animal tenta tirar proveito também através do seu movimento. Então, conforme ele está desempenhando velocidade de movimento, essa força de sustentação ela surge. E temos aqui a força que alavanca para frente o animal e a força de sustentação conectada à asa. Tá? Então, aqui a gente tem esses tipos de
de forças aqui, né? A força de aerodinâmica, que nós vimos aquela que faz o movimento para frente, né? Sobre uma ave voando, né? Depende das forças de impulso, da sustentação e do arraste, né? A força de impulso, do sustentação e a força de arraste, tá? Que seriam as composições dessas forças que vão permitir ele ter o voo, né? Melhor aqui no desempenho dele. Aqui, no caso da figura A, né, a gente tem essa representação. Tá vendo? O fluxo do ar estaria indo para a esquerda, do nosso ponto de vista aqui, né? A ação da força-peso do animal fica vertical para baixo. A direção do movimento do animal fica sendo para a direita. Aqui está a força que contribui para esse movimento ocorrer para frente. E aqui está a força contrária, né? A força anti-força que está atuando aqui sobre ele, que está tentando fazer essa sustentação. E aí nós temos esse caso, então, que na horizontal, né, se a gente for pensar em um voo horizontal uniforme, né, as forças de direção horizontal e vertical se equilibram. Né? Então, em voos ascendentes, né, a gente tem aqui o desequilíbrio das forças origina para a força da aceleradora, né, que seria a força R, que vai tentando acelerar a sustentação dele para frente. Tá? E essas são algumas das características envolvendo essa força que decomposição de uma componente horizontal dessa força, que impulsiona ele para frente, e a força vertical que é buscando a sustentação do animal. Ele tem que vencer esses dois esforços. Né? Bem, vamos ver um exemplo aqui para a gente poder elucidar essa ideia desses tipos de forças que atuam sobre ele. Né? Então, veja lá. Ele fala aqui, né? Primeiro aqui tem a representação do pássaro, né? Tem aqui atuando, né? Aqui está o plano horizontal, o ângulo var-φ, né? Que é o nome dessa letra grega aqui, né? Com relação à direção de seu movimento. Aqui tem o fluxo do ar, né, que estaria nessa direção diagonal aqui em relação ao plano horizontal. Está aqui a ave fazendo esse desempenho. Tem uma força de sustentação que a mantém nesse voo. E tem uma força de arraste do ar que a empurra contra, né? Ela é contra o movimento dela, né? Então está tentando atrapalhar, né? A aerodinâmica dela, ela tem que diminuir cada vez mais essa superfície aqui da frente de contato para poder vencer a força de arraste fique pequena, né? Cada vez menor e o voo dela fica cada vez melhor para chegar nesse ponto aqui, né? Então esse voo na diagonal que ela vai desempenhar. Então veja lá o que o exemplo fala para gente, né? Um pássaro com massa m está planando com um ângulo var-φ e velocidade constante v0. Se a força de arraste, que a gente chama aqui de FA, tem intensidade que vale k vezes v0, até envolve essa velocidade aqui. Então, qual deverá ser, né, no item A intensidade da força aerodinâmica, que é o A, e B, a relação entre a intensidade da força aerodinâmica e o ângulo de planeio. Tá? Então, para a solução do item A, né, a gente tem aqui que, por definição, a força aerodinâmica é a resultante das forças de sustentação, Fs, e de arraste, Fa. Ou seja, a força de arraste é o módulo ao quadrado dela, né? A ao quadrado é igual ao módulo ao quadrado da força de sustentação mais o módulo ao quadrado da força de arraste, que atende ao teorema de Pitágoras. Né? Se a gente for olhar aqui para a figura, né? Que a gente tem indicado aqui, ó, tá aqui, ó. O peso do animal, do pássaro, fica vertical para baixo, que é a massa vezes a gravidade. Na direção em que o vento está se movimentando em relação ao animal, a força de arraste aponta para a esquerda aqui, dessa direção. E aqui à direita fica uma componente do peso, não o peso todo, né? Uma parte do peso também fica a favor do animal poder alcançar essa região inferior aqui, né? Que é onde está esse ponto no chão. E aqui, então, seria a componente que corresponde ao cateto, no caso, oposto ao ângulo var-φ, né? Que é essa componente aqui, que é o cateto oposto. Veja, aqui você está vendo um grande triângulo retângulo aqui. Se você puder desenhar aqui, completar essa figura, né? Você pode projetar esse ângulo para cá, e ele fica aparecendo aqui, ó, nesse ponto onde eu estou com o mouse agora. É o mesmo ângulo var-φ que está aqui. Tá? Com relações trigonométricas, com relações geométricas, no trigonométrico de uma maneira geral, você pode chegar nessa observação. Porque aqui, ó, a soma dos ângulos num triângulo é sempre de 180 graus, né, a propriedade geométrica. Então, se eu traçar uma reta aqui, ó, eu tenho aqui 90 graus, o ângulo var-φ, e aqui vai ser necessariamente 90 menos var-φ. Se aqui for 90 menos var-φ, aqui com 90 de novo, aqui vai ter que ser de novo 90 menos var-φ. E aqui fica sendo o próprio var-φ para somar 180 graus de novo. Tá? E aí, de fato, fica essa componente como sendo massa vezes gravidade, que é o peso do animal, vezes o seno do ângulo var-φ. E aqui está o cosseno, né, que vai ser o cateto adjacente.
que é a componente que faz com que o animal continue descendo nessa direção. É massa vezes gravidade vezes cosseno de var-φ. Então, com esse diagrama de forças, tanto da força de arraste quanto da força do força-peso, e a força de sustentação que fica para cima, né? Ela aponta para cá, ela também tem uma componente na vertical, que é a chamada força aerodinâmica, e existe uma componente dela, a força aerodinâmica vai ser a resultante dessas forças, né? E aqui temos a força de sustentação, tá aqui. Aqui também o ângulo var-φ, tá onde eu estou com o mouse agora, e aqui você tem então que a força de sustentação é o cateto adjacente ao ângulo var-φ, a força de arraste é a hipotenusa do triângulo aqui, e essa componente fica sendo a soma dessas forças, né? Da força de arraste com a força, no caso a força de arraste propriamente dita. Por isso que deu para usar essa relação algébrica aqui, né? Para calcular a amplitude da força de arraste, o tamanho dela, né? Usando essa relação do Teorema de Pitágoras, né? Como o pássaro se movimenta com velocidade constante, então a gente vai ter aqui no caso que a força, né, no caso de sustentação, a magnitude dela seria igual apenas a componente não vertical, mas essa componente que é perpendicular à força de arraste, tá vendo? Fica sendo a força de sustentação aqui, como sendo massa vezes gravidade vezes o cosseno do ângulo φ. E aí a força de arraste então igual a massa vezes gravidade vezes o seno do ângulo var-φ, tá? Atendendo essas mesmas relações. E aí a força aerodinâmica ao quadrado, né, a magnitude dela, é igual a massa vezes gravidade ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de var-φ mais seno ao quadrado de var-φ. Pondo em evidência aqui, né, essas relações, já que essa soma vai dar a força aerodinâmica, no caso. Isso implica, então, olha só que interessante, a magnitude da força aerodinâmica, ela só depende do peso do animal. É isso que está mostrando essa relação trigonométrica, porque essa relação trigonométrica, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado do mesmo ângulo, é sempre igual a 1. Então, essa manipulação algébrica aqui ajudou a gente a enxergar isso, né? Que o tamanho, né, a magnitude da força aerodinâmica só depende do peso do animal, né? E não da maneira, não em que ângulo ele está fazendo esse movimento de queda e subida, né? Isso é muito interessante. E atente também ao que o item A queria saber, né? A magnitude da força de aerodinâmica. No item B, como ele quer que resolva, como que K vezes a velocidade é a magnitude da força de arraste, né? A gente tem aqui então que a força de arraste então fica igual a massa vezes gravidade vezes seno do ângulo var-φ, ou ainda que K vezes V0 seja igual a A vezes seno do ângulo var-φ, que implica que A seria igual, então, no caso, a constante de arraste vezes a velocidade inicial, velocidade do animal, né, que é inicial mesmo, sobre seno do ângulo var-φ. Portanto, a gente pode ter aqui que quando o ângulo φ aumenta, a intensidade da força aerodinâmica decresce, tá? Então, a densidade da força ela vai diminuindo em função desse ângulo aí, tá? É bem interessante aqui com relação a essas questões que ele está tratando, tá bom? Então, com isso, a gente encerra aqui mais um capítulo, né, do curso de biomecânica, né, ou no caso biodinâmica que nós estamos tratando, e a gente pode partir para alguns exercícios que a gente vai tratar também ao longo dessas aulas, tá bom? Na próxima aula eu vou elencar esses exercícios para vocês, e aí nós finalizamos essa parte da biomecânica com todos esses exemplos que nós tratamos até então, tá bom? Então, ficamos por aqui e até a próxima na nossa aula no curso, tá ok? Até!